Olá, meu nome é Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nesta edição, nessa semana, a gente tem um convidado um pouco diferente. Ele é um político. Ele é vereador por Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Gabriel é também professor de Direito Constitucional. E, enquanto não está operando como parlamentar, ele costuma fazer duas coisas. Uma é pensar o Brasil. Pensar como que o Brasil funciona e como que o Brasil deveria funcionar. A outra é trabalhar no ensino, no preparo de políticos que querem vir a ser políticos. E aí não importa se de esquerda, se de direita. O Gabriel também teve Covid-19, uma experiência particularmente pesada, apesar de ele ser bastante jovem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conversar sobre a experiência dele com o novo coronavírus. Nós vamos falar sobre a crise constitucional pela qual o país vive, sobre quais são as possíveis saídas e, aliás, sobre até um processo de transformação pelo qual ele vê o país começando a mergulhar. O Gabriel vocês vão ver, um otimista. Gabriel, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Pedro, a honra é minha, é sempre bom conversar contigo. Imagina, cara, o prazer é todo aqui dessa ponta. Agora deixa eu começar com um elefante no meio da sala, né? Eu tive Covid-19, mas não foi nem de perto a experiência que você teve. Como é que foi para você? O Pedro, foi terrível, por algumas razões, e eu te enumero as três principais. Em primeiro lugar, quando você está numa cama ardendo com 40 graus de febre, tossindo de uma maneira seca e intensa, com uma dor no corpo inteiro, com teus pulmões sendo pressionados como se alguém tivesse sentado no seu peito, e o médico fala contigo e pergunta: há falta de ar? E você fala: não. Então, permaneça em casa ainda. Diante de todo o desconhecido sobre a doença e como ela reage, você cogita a possibilidade de estar vivendo o seu momento final. Na hora que você começa a ver a imprensa e notar que gente com a minha idade, 34 anos, sem problemas anteriores, morre com isso, você cogita o pior. E isto é muito ruim. Segundo, e além de não ter remédio, você não tem muito que pode fazer diante disso tudo, né? Segundo, no dia 12 de março, Pedro, era meu aniversário, eu cancelei o jantar que ia ter com a minha família, chamei meu pai, que tem 79 anos, para ficar comigo em casa, para protegê-lo. Eu já imaginava que ia começar um isolamento. No dia que eu recebi a notícia, cara, a ideia de ter convivido 5 dias com ele e de ter passado esse vírus para alguém que eu amo, você imagina o que passa na tua cabeça. Então, até ele fazer um outro teste e ver que estava negativo, foi muito ruim. Infelizmente, ele também, por uma coincidência ruim, foi para o hospital com uma pneumonia grave, está lá até hoje, mas não é coronavírus. E terceiro, cara, eu acho que no meu caso tem essa questão da exposição, né? Ou seja, eu sou um vereador, há um conhecimento, sou uma pessoa pública, então, na hora que eu tomei a decisão de deixar muito claro todo o procedimento que eu fiz, aliás, eu ouvi de médicos, Pedro, que foi uma injustiça, porque dia 11, a OMS declarou a pandemia, dia 12 eu comecei a tomar todo tipo de medida que você pode imaginar. Minha equipe foi para casa, a família fez suas atividades, eu cancelei tudo a partir da semana seguinte, não fui em festa no final de semana e fiz o que as nações estão fazendo no combate correto ao vírus. Eu testei todo mundo. Falei, vamos testar todo mundo. Pedro, na hora que eu vi que isso estava positivo e divulguei, você imagina o tanto assim, de invenções com as quais eu tive que lidar. Ou seja, gente falando que no final de semana eu estava em 50 festas na cidade, que eu fui a bares, a igrejas, enfim, igrejas, sabe, não é exatamente o lugar que eu estou frequentando. Então, tive que lidar, além da coisa da doença, com o papel público. E para além de desmentir as informações negativas, era manter a postura de informar a população, de ajudar aqueles que estavam precisando do papel de vereador no momento. Então, um breve resumo. Mas você está bem? Cara, a partir do dia 23, depois de 5 dias de sintomas muito intensos, eu comecei a sentir eles cada vez menor
até que eu me testei de novo no dia 2 de abril. Foram 2 testes, justamente porque alguns laboratórios querem até utilizar meu sangue aqui para pesquisa. Os 2 deram negativo. Eu fiz a tomografia no pulmão, havia um resquício de bactéria, então eu fiquei tomando 5 dias de antibiótico e, nesse período todo, perdi 10 quilos. E, obviamente, você fica um pouco indisposto com isso tudo. Mas, considerando que eu já passei, já foram dias piores para trás. Você tem seu prognóstico, você ainda se sente mal, né, Gabriel? Eu me sinto fraco. Eu lhe digo que nesse momento, ontem, por exemplo, foi o primeiro dia em que eu saí para fazer algumas atividades emergenciais. Tive que ir na Câmara assinar um papel dessas coisas, né, do século passado. Acabei vendo uma audiência surreal lá. Aí, pela primeira vez, fui no hospital ver as questões do meu pai, tive com ele, foi importante que ele me visse, ele estava, obviamente, também preocupado. E fui fazer compras, porque até então a situação estava meio que precária, com todo mundo tentando me ajudar dali e de lá. O final do dia eu estava completamente exausto, com atividade que não chega a 10%, você me conhece, do que é meu dia normal. Então eu me sinto ainda indisposto, enfraquecido, muito mais magro e sem o preparo, mas espero que isso vá passar. Não, tá ótimo. Deixa eu passar um pouco por uma questão um pouco. Antes da gente começar a discutir política nacional, o momento do país, a gente está vivendo. A gente está vivendo um processo de pandemia mundial. Hoje, por acaso, saiu um primeiro estudo de prognóstico, né? E já fala de os países que fizerem tudo muito certo saem da quarentena em 2021. O cenário negro, segundo esse estudo, e evidentemente é um estudo estatístico, quer dizer, a gente tem que ler com todos os poréns. Nos piores casos, pode ter país só conseguindo sair da quarentena em 2024, quer dizer. A gente está numa loucura, preocupado com a economia, com o caso dos países pararem em 3 meses, imagina 3 anos, 4 anos. Governo, o Estado não pode parar. Como é que é compatível uma Câmara Municipal, por exemplo, é compatível com a atividade online? Você acha que o Brasil está preparado para, se isso se mostrar correto, ou seja, se a gente tiver de fato que ir adiante e, digamos, tocar a vida desse jeito em quarentena até o final deste ano, 2020. Você acha que a gente consegue realizar eleições? Você acha que as câmaras municipais conseguem funcionar, as assembleias legislativas? Como é que você vê isso? Sua pergunta, na verdade, ela reúne várias perguntas. Então, vamos dividir nas 3 partes que você perguntou aí. A primeira é o cenário. Eu não sou, como você não é, alguém que briga com os fatos, né? A gente compreende a realidade. Então, Pedro, vamos imaginar que um meteoro caiu na Terra e transformou a nossa atmosfera em algo que é impossível de respirar. Mas que muito rapidamente nós conseguimos desenvolver um sistema de respiradouros que permite a continuidade da nossa existência, praticamente como se nós vivêssemos, então, no mundo submarino. Estou usando essa analogia para dizer o seguinte: não adiantaria, nesse cenário, a qualquer pessoa dizer o seguinte: não, de jeito nenhum, eu quero continuar com a minha vida normalmente, eu quero sair de casa e respirar como se fosse os bons dias do meu passado. Cara, isso não dá para acontecer, a menos que você queira morrer, né? Então, a realidade está imposta. O vírus está aí, há uma condição muito complicada e incerta, e há algumas poucas informações. Vamos trabalhar, então, com um cenário curto, não vou precisar ir longe, não. Vamos dizer que a gente precise ficar num isolamento até 2 meses, tá? Não vou ir muito longe, não. Seja 2 meses. Para um isolamento de 2 meses, já é necessário criar um plano e um planejamento para a vida continuar considerando este fato, Pedro. Vamos dizer assim, nossa, mas as montadoras têm que funcionar, as concessionárias têm que vender veículo. Meu amigo, não é culpa da quarentena. Num momento como esse, as pessoas não compram carro. Então, há muita gente que acredita que a economia funciona com um botão, com um clique.
E aí eu vou, portanto, começar a responder a sua pergunta aqui em relação ao Estado. Ou seja, o Estado-nação, você sabe, é uma invenção do século XVII para resolver problemas, né? Muitas pessoas brigavam na Europa por conta de conflitos religiosos e chegou à seguinte decisão: ó, esse território aqui é meu, nele vale determinado poder, quem está aqui dentro se submete a isso. Pronto. Essa ideia do Estado-nação acabou com a ideia anterior de cidades, né? Elas continuam existindo, mas submetidas a esse poder. Então não tem mais Paris, Marseille, Lyon, tem a França. Não tem mais Londres, Birmingham, tem a Inglaterra. E isso vem servindo para resolver muitos problemas nos últimos séculos. Agora nós vamos entrar numa outra fase de desafio, porque nesse período todo, essa estrutura estatal foi criando funções e questões que já vinham falindo. Acho que você concorda comigo que o vírus ele começa a revelar ou deixar mais evidentes problemas que nós tínhamos. E para não falar do mundo inteiro, vamos falar do Brasil. A gente tem um Estado cujo modelo, né, é federativo. Teoricamente, unidades federativas e municípios teriam que ter autonomia administrativa e política diante da União, mas o que a gente vê é uma profunda concentração de renda e um modelo administrativo que se repete em todos os lugares. Aí, para não falar do Brasil inteiro, eu pego o microcosmos, Minas Gerais, uma unidade federativa cuja a saúde fiscal é terrível, cerca de mais de 80% do orçamento aqui, Pedro, é para pagar o funcionalismo público e a previdência desse contexto. Muito pouco sobra para investimento. E a gente já estava com uma dívida com a União. Tá? Em resumo, acabou a brincadeira por completo, porque ICMS, transações de todos os tipos, vão deixar a situação do Estado numa penúria. Aí, os repasses do Estado para os municípios, não estou falando de Belo Horizonte ou Juiz de Fora ou Governador Valadares, que tem IPTU, uma questão local. E você vai entender onde é que eu estou chegando, que é no quarteirão, viu? Eu vou chegar no problema nosso, que é o quarteirão. Na hora que essas cidades não recebem um repasse, não tem como pagar o médico, não tem como pagar... Porque o povo acha que o custo público é só dos políticos, né? Os políticos, não sei o quê. Não, nós estamos falando de uma máquina completa que gera saúde, educação, segurança. O Brasil é baseado nessa questão estatal. Então, os municípios começam a desmoronar, correm para as capitais. As cidades, então, as pessoas vão buscar saúde nas capitais. E aí, meu amigo, você tem um colapso por fim dessa última redoma. O que eu lhe digo? Vai continuar funcionando o Estado Constitucional de 88? Eu acho muito difícil. Mas alguma coisa vai funcionar, porque nós vamos continuar comendo, bebendo, usando energia, e a natureza encontra um meio, Pedro Doria. E eu acho que esse meio é um meio quarteirão, viu? Nós estamos falando, por exemplo, de quarteirões alimentados com usinas fotovoltaicas. Nós estamos falando de não desperdiçar água. Nós estamos falando de pequenas produções alimentícias locais. As pessoas podem estar imaginando que eu estou pintando aqui um cenário caótico. Ele pode vir a acontecer a determinadas decisões. E à medida em que as pessoas, Pedro, forem perdendo fé no liame que garante o Estado. O Estado não funciona por lei, o Estado funciona por confiança. E à medida em que isso vai se rompendo, você vai deteriorando a sociedade. Então eu volto para a minha pergunta inicial. Câmaras municipais e assembleias legislativas vão funcionar online? Já deveriam antes disso tudo, né, Pedro? Não, isso essa eu sei. Olha, vou pegar mais uma vez o exemplo. O Congresso Nacional está funcionando online. Certo. Né? Nós temos o Senado e a Câmara funcionando remotamente com boa dose de sucesso, penso eu. Segundo, a Assembleia Legislativa aqui de Minas também criou um procedimento online grandioso. Os deputados estaduais, 77, participam online e tomam as decisões. Na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, eu senti uma dificuldade. Ou seja, já sugeri, não é difícil, o Zoom que seja, o Skype que seja, alguma forma que seja, você consegue tomar essas decisões. Parte dos vereadores fala, não, nós temos que fazer presencial. E aí, na reunião presencial que aconteceu ontem, primeiro houve uma briga paroquial para ver quem presidia o evento. Os convidados foram embora, muitos vereadores não estavam de máscara, desrespeitando completamente as decisões, e acabou que foi um momento de desperdício.
A população, até certo tempo, Pedro Doria, tolerava esse tipo de estupidez. A partir do momento que está todo mundo com recurso apertado, com a condição difícil, você acha que todo mundo vai querer pagar por uma conta em que o resultado não se vê? Todo mundo, eu acho, que vai topar pagar alguma coisa por aposentados, por médicos, por policiais. Mas a gestão pública como um todo não deve fazer sentido. Então, o que eu acho? Eu acho que essa é a hora de muitos municípios, Pedro, começarem a se fundir. Não faz sentido você ter uma estrutura municipal como a de Minas Gerais, com 853 cidades. Você pode ter as localidades, mas um mesmo modelo de Câmara Municipal para todo mundo, de prefeito para todo mundo, de conselho, não faz sentido. Então você tem que reestruturar isso tudo, tem que reestruturar o peso disso, a forma de poder local, a forma de participação das pessoas e investir muito na digitalização. Você sabe, por exemplo, muitos dos meus colegas não conseguem trabalhar porque estavam completamente acostumados com reunião presencial e telefone. Você sabe, como eu uso o aplicativo O Meu Vereador, o meu trabalho não é que parou, não. Ele simplesmente duplicou, triplicou. Por quê? Porque as pessoas começam a te acionar com a questão digital. Ou seja, nesse momento, um vereador, você perguntou de Câmara, tem que estar simplesmente refazendo por completo o planejamento orçamentário do ano que vem. Isso é função de vereador, ou seja, eu já estou calculando aqui, considerando ITBI, IPTU, ISS, uma perda na arrecadação de 1 bilhão. Fora os repasses estaduais. Isso, a princípio, vai ser reposto pelo Tesouro, pelo menos na Câmara já passou e deve passar no Senado o auxílio a estados e municípios, né? Que é justamente uma compensação de ICMS e ISS. Vem mesmo? Pedro, eu trabalho com um governo que exatamente não é um sinônimo de estabilidade e racionalidade. Então, assim, eu sei que o Congresso está definindo isso, mas eu prefiro estar precavido. De qualquer forma, vai vir? Beleza, nós vamos continuar gastando do mesmo jeito que a gente gasta? O orçamento do município vai servir da mesma forma? A saúde, Pedro Doria, o cidadão vai mesmo ter que ficar indo para a fila do hospital o tempo inteiro? O corporativismo médico vai continuar impedindo que haja um aplicativo em que as pessoas possam se consultar online e evitar o risco da fila? Porque isso é uma questão que tem que ser discutida no âmbito municipal. Segundo, como é que vai funcionar o modelo de ensino? Também que sofre muita pressão do corporativismo. Nos Estados Unidos, eu converso muito com o Alexandre Schwartz, ele fala lá do que está acontecendo em Nova York, as aulas estão sendo online e tal. Aqui no Brasil não está acontecendo nada disso na rede pública. Não está. Até quando? Então nós vamos ter que repensar a sala de aula, o MEI, as crianças. Nós vamos ter que entender como é que vai funcionar a mobilidade, Pedro Doria, porque as concessões de ônibus estão quebrando. O público pagante passou a menos de 30% do que era. Então, assim, há muitas questões municipais que dependerão profundamente de uma decisão coletiva da cidade, e isso se dá na Câmara Municipal, né? Eu, pelo menos, não vejo solução nunca fora da democracia, acho que você também não. E nós temos esse modelo democrático dado. A forma com que ele funciona, eu acho que tem que mudar. Tem que ser mais eficiente, mais digital, mais barata. Mas as câmaras e as assembleias vão ter que continuar funcionando. Gabriel, você pinta um cenário aí que eu não vou descrever como de ficção científica, porque não é ficção científica. Nós já estamos em um, né? Exatamente bem. A gente está num cenário distópico, um pouco diferente. Verdade. Mas eu não vou descrever esse cenário que você pinta como de ficção científica, porque são todas tecnologias que estão aí. Tipo, você decidir fazer uma sessão da Câmara, de qualquer Câmara, via Zoom, é cada um pegar o seu smartphone e fazer. Não tem... Não existe nenhuma tecnologia que tenha que ser desenvolvida. Você tem, no máximo, que adaptar os ritos, né? Mudar o regimento interno. Bom, isso resume-se em mudança no regimento interno de cada casa parlamentar. Isso. Essa conversa já existe aí em Belo Horizonte, por exemplo? De começar a fazer essa transformação? Existe, e eu sou, inclusive, parte dessa comissão, em 3 aspectos fundamentais. Um, a digitalização, ou seja, a gente utilizar ferramentas para não ter o contato presencial. 2, o fim do papel, né, que é o grande... Tem que ter protocolo onde você vai com o carimbo, com a assinatura, né, essas coisas todas. E não é só na Câmara, tem que acabar no Brasil inteiro. O cartório
se não tinha acabado antes por inteligência, vai acabar agora por necessidade, né? Não tem como. Então, essas coisas têm que acontecer. E outra coisa que tem que acontecer é uma organização de fluxo entre representante e representado, Pedro. Ou seja, muita gente vem me cobrar, porque como eu sou um cara muito acessível, todo mundo chega por Instagram, Gabriel, então, aqui no estado, os professores estaduais falam, opa, pera, eu sou vereador, meu limite é Belo Horizonte. Não, mas eu não sei com o que é que eu falo com o deputado estadual. Vai ter que aprender, entendeu? E as questões nacionais, você tem que falar com o deputado federal e com o senador. Então, acho que também vai ser um momento, Pedro, de além de mudar a prática do funcionamento do parlamento, interna corporis, é um momento de mudar a prática dos representantes e representados, porque essas decisões coletivas, as pessoas estão vendo, passam pelos parlamentos, Câmara, Assembleia, o Congresso Nacional, e você nota que as pessoas ainda esperam muita coisa do prefeito, do governador, do presidente, desconsiderando que há um caminho institucional nisso tudo, né? Que há um caminho de representatividade que precisa ter seus laços ampliados. Tudo bem. Vamos supor que tudo isso possa funcionar bem. Eu sou um cético, tá? Eu vou te dizer por que eu sou um cético. Porque vamos sair. Eu sei que as pessoas vivem no quarteirão e no município, mas o fato é que, você mesmo estava dizendo, nós vivemos numa república que é federativa em nome, mas com uma grande concentração de imposto vai para a União, e a União decide como é que é a distribuição de forma super centralizada lá de cima, e o troço vem de cima para baixo. Uhum. A gente é extremamente ancorado em Brasília. O país inteiro revolve ao redor de Brasília. É assim que o Brasil funciona. E calhamos de estar no meio de uma crise em que, em essência, é uma crise que é a ciência que vai resolver. Não tem outra maneira de você resolver isso. É a ciência que vai resolver. Isso é um problema científico e toda solução que começa no isolamento social e termina com ou algum remédio ou uma vacina, nesse processo aí que a gente não vai... Ou então com imunidade de rebanho, né? Enfim, no fim das contas o processo é científico. No entanto, o presidente da República é um cético. Ele não acredita em ciência. Ele é um cético neste sentido. E aí se agarra lá as coisas dele, né? A hidroxicloroquina aqui, o que é melhor, a economia funcionando ou a pandemia girando, tudo mais. O esforço no qual a estrutura política do país gasta com isso é um esforço muito grande. Não é só o noticiário que está concentrado no que o Bolsonaro está falando, no que o Mandetta está falando. Uhum. A política brasileira está ancorada em o que o Bolsonaro está falando, o que o Mandetta está falando. A gente já está na segunda semana de Mandetta demitido ou não. Quer dizer, a gente está vivendo uma crise política no momento em que tem uma outra prioridade muito maior lá fora. Sim. E, no entanto, a gente não tem escolha, porque o presidente tem o poder de impor uma crise política que ele construiu à nação. E isso congela a estrutura política. As decisões não são tomadas. A atenção dos atores públicos é levada para questões que deviam ser questões subalternas. Sim. O país funciona muito mal nesse sentido. Existe uma saída, já que não vamos falar de reforma, né? Porque se tudo é difícil, imagina fazer uma reforma constitucional agora. Existe alguma saída dentro do sistema como está? Existe. Primeiro é importante, então, você falou, é o momento de acreditar nos cientistas, na ciência, eles têm a resposta. Eu não ousaria dá-las. Mas no sentido do direito constitucional, como eu leciono isso há um tempo, o problema aí, Pedro, é que a nossa Constituição foi redigida em 1988 totalmente voltada para uma forma de governo parlamentarista. Essa é a essência da Constituição que Ulisses promulgou. Só que houve aquele ato das disposições constitucionais transitórias que permitiu à população, 5 anos depois, em 1993,
decidir se a gente era república ou monarquia, forma de governo, ou se a gente era presidencialista ou parlamentarista, sistema de governo. E, bom, no caso da república era o que se pensava mesmo, mas no caso do presidencialismo foi uma decisão que contrapôs tudo para o qual a Constituição estava sendo pensada. Então, na hora que você concentra o poder na mão do presidente, você tem algumas consequências. E vamos lembrar das crises que a gente vivenciou. Então, no caso do Collor, por exemplo, foi de cara um efeito da Constituição de 88. Se elegeu um presidente com uma força parlamentar pequena, e ele não conseguiu a maioria parlamentar. Na hora em que ele perdeu a confiança da população e o rumo econômico, o impeachment se estabeleceu. Claro, foi utilizado como gatilho a questão do crime, né? O processo de impeachment é sempre político-jurídico, houve um crime, o processo se iniciou, ele até renunciou antes da hora, como você se lembra, mas ele saiu do poder. Bom, depois veio Itamar, estabilidade econômica, Fernando Henrique Cardoso continua com a estabilidade econômica, consegue compor uma base de governo muito grande no Congresso, basta lembrar que o PSDB bateu a casa de 100 parlamentares, o DEM, o PMDB, então tinha governabilidade, conseguiu até a emenda da reeleição, foi para o segundo mandato, Lula foi eleito da mesma forma, houve uma base de governo grande, também no seu segundo mandato, veio Dilma, e aí nós vamos lembrar do seguinte, o problema começa a partir do momento em que há um rompimento com a base de apoio no parlamento, né? Você lembra daquela briga Cunha e tal? Então, sem parlamento, o presidente tem dificuldade em governar. Aí, nós chegamos nesse momento estranho da política brasileira, em que o presidente ele não tem exatamente uma maioria consolidada no parlamento. Acho que você concorda comigo. Ele não tem ali uma maioria consolidada. Mas o cenário econômico brasileiro era tão desgraçado pós o impeachment de Dilma e pós as eleições de 2018, que há no parlamento uma cultura de noção de responsabilidade com o Brasil. Eu, pelo menos, noto isso. E há até uma postura de ignorar o presidente da República em várias das suas atitudes, o que também é muito raro no Brasil, porque o presidente ele sempre deu a condução. Você não nota o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, dando nenhuma condução ao Brasil. Não há uma condução. Então, o parlamento ocupa o espaço para o qual ele foi destinado, que é o de dar este rumo. Então, o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre vão dando rumo. E como sabem que o presidente tem o apoio popular de uma parcela de hoje, imagino, pelo menos 30% da população, eles não querem iniciar um procedimento que, desculpa não ter uma outra resposta, o único que cabe é o impeachment, né? Há vários crimes de responsabilidade já cometidos, há inclusive crimes comuns cometidos, mas o impeachment é um procedimento jurídico-político. Então não basta só motivo, você ter uma questão de maioria. Nesse momento, iniciar um procedimento de impeachment aí no Congresso tem, obviamente, seus preços. Então, o que a Realpolitik está tentando nesse momento, Pedro, é tocar o Brasil realmente ignorando um presidente que atrapalha. Não há dúvidas que ele atrapalha nesse momento. Ele atrapalha, inclusive, os seus auxiliares mais diretos, né? O próprio ministro da Saúde, como você diz. E aí vamos lembrar, ele está ameaçando demitir o ministro. Realpolitik, Pedro, se ele demite, nós estamos falando da demissão de um aliado democrata, né? Do partido, do presidente da Câmara e do presidente do Senado. É uma linha que ele cruza e é um apoio que ele perde na sociedade. Eu já o configuro como pato manco, como é aquela expressão americana. Por quê? Porque um presidente que não pode demitir 3 ministros não é mais chefe de governo, é chefe de Estado. Você acha que há governabilidade com o Bolsonaro se ele demite Sérgio Moro? Se ele demite Paulo Guedes? Se ele demite a Mandetta? Não. Não há. Então, meu cara, eu acho que é o seguinte, as pessoas estão fingindo nas instituições que o presidente não existe. É difícil, é bem difícil, porque ele faz questão de aparecer da pior maneira possível, mas hoje o Brasil está dependendo muito do Congresso Nacional e de praticamente Mandetta e Paulo Guedes. Também podemos dizer que ele está tendo um papel em tentar arranjar essa situação toda. Tudo bem. Gabriel, tem uma questão que é uma questão que meio... Eu ando obcecado com ela
recentemente, mas passa exatamente por esse quadro que você desenhou. Nós elegemos, desde que o Sarney subiu a rampa do Planalto, nós elegemos 5 presidentes da República, tá? Sim. Desses presidentes, desses 5 presidentes, a gente está assistindo ao terceiro entrando numa crise política que a gente quase que já conhece de cor o script, né? Vamos esperar a economia sangrar um pouco mais. Em condições normais de temperatura e pressão, as pessoas iriam para a rua, e aí é o momento em que o Congresso Nacional se sente autorizado a começar o processo. No momento não vai dar para ir para a rua, mas você tem os panelaços, você tem as medidas de redes sociais, quer dizer, haveria uma forma digital, talvez. E isso vai depender... Os sinais, eles aparecem. Pois é, os sinais de que a população, o que a população quer, aparecem. Você fala de 30%. De fato, é isso que Datafolha e Ibope têm dado para o Bolsonaro, uma aprovação entre bom e muito bom de algo em torno de 30%. A Dilma sofreu impeachment com aprovação de 15%, 20%. Existe 15%, 20% sólidos ali para ela. Quer dizer, o Bolsonaro tem uma gordura muito pequena. Né? Muito. Você note que, comparando com outros líderes mundiais, ele foi um dos que reduziu a sua popularidade. E é importante, Pedro, você conhece o perfil. O pessoal, geralmente, né, os lulistas, eles ficam bravos quando a gente faz uma comparação, eles citam a questão da falsa simetria, e, obviamente, Lula e Bolsonaro têm diferenças. Mas há uma similaridade no fã-clube, ou seja, ambos poderiam cometer qualquer erro, qualquer deslize, que o seu fã-clube vai ficar muito sólido na sua base de apoio. Né? Isso é uma coisa que persiste. O que muda, meu caro Pedro, é o miolo da sociedade. Tanto que a mesma pessoa que votou no Lula 2 vezes, votou no Bolsonaro. Isso existe em grande quantidade no Brasil. Porque se fosse só um terço tradicional, né, nada feito. Então, o que eu sinto que está acontecendo, e que aconteceu com a Dilma, vamos lembrar Dilma, né? Dilma, em 2010, toma posse, inclusive, vamos lembrar de episódios, em 2011, Pedro, ela manda uma carta de aniversário para o Fernando Henrique Cardoso, né, cumprimentando pelos 80 anos e dizendo que ele foi responsável pela estabilidade. Ela começa a ser querida pela classe média por uma faxina ética que fazia no seu governo. Então, no primeiro momento do governo Dilma, ela avança na popularidade de um público que não era simpático ao PT ou ao lulismo. Ela consegue fazer isso. A partir daquela crise que se instaura em 2013, sem a gente prever e sem imaginar, as medidas que ela começa a tomar não são tão mais queridas e a economia também não colabora, né? E aí você tem o recuo dessa parcela que ela passou a ter e depois a mitigação do apoio que ela tinha. Ou seja, quase como uma invasão de castelo. Primeiro caem as paredes, depois cai a torre. Nesse caso, o Bolsonaro em nenhum momento, Pedro, nenhum, talvez só no início, ali porque isso é natural, após a posse, ele saiu da torre dele. Né? O apoio dele, ou seja, nós fomos para uma eleição de segundo turno completamente polarizada, que não tem nem comparação com 2014 com Aécio Dilma, né? Foi uma eleição de um ódio profundo, a quantidade de gente que votou em um e no outro contra o adversário é muito grande, então você teve essas pessoas encasteladas. Quem é o público de 33% que não gosta do Bolsonaro, reprova, esse não vai para lá de jeito nenhum. O do Bolsonaro não sai dele, e o do meio era uma oportunidade terrena a se avançar. Esse público do meio não está com o presidente. Pelo contrário, repudia ele, as pesquisas todas estão mostrando, e durante os piores dias da crise, antes do presidente tomar o mínimo de medida de suporte ao ministro da Saúde, quando ele sai à rua, não sei o quê, cerca de 10% desses 33%, Pedro, balançaram. É um público, vou dizer assim, que não é do presidente a qualquer preço, que é o que eu falei. Se o Moro sai do governo, se o Paulo Guedes sai do governo, se Mandetta sai do governo, você fica com o olavismo puro, sem o lavajatismo, sem o antipetismo, sem uma série de coisas que corrobora com o presidente. Então, assim, imaginar que um cenário de afastamento dele é impossível, não é. Só acho que nesse momento
nós temos uma crise muito grave com a qual eu não vejo colaborar na medida que ele deveria. De resto, meu cara, é tocar o avião, porque não há muito que se faça nesse momento de turbulência. Então, deixa eu fazer essa pergunta para o Gabriel, professor de Direito Constitucional, que agora, nessa fase aqui da entrevista, me interessa mais do que o Gabriel vereador, Tá. o Gabriel político. Que é o seguinte, cara. A gente tem um bug na democracia, né? A maneira como você descreveu inicialmente e isso eu já ouvi de muitos constitucionalistas, temos uma constituição parlamentarista dentro de um regime presidencialista. Uhum. Se isso é bom, se isso é ruim, se fizeram com razões de fazer. O fato é, o Brasil é presidencialista. A cultura brasileira é presidencialista, independentemente de o que eu ou você achamos mais ou menos simpático. A cultura brasileira é presidencialista. E mesmo isso desce nos níveis. É governador e é prefeito. É isso. A gente gosta de um chefe de executivo forte, independente do parlamento. Não é um primeiro-ministro que a gente quer. E essa crise que você descreveu, que é a crise pela qual o Bolsonaro passa hoje, pela qual a Dilma passou, pela qual o Collor passou, é a crise pela qual o Jânio Quadros passou. Quer dizer, e isso era um outro regime, estavam na Constituição de 45, ali, 46. Né? Que resultou num breve parlamentarismo brasileiro de 61 a 64. Isso, com Tancredo Neves de premier. As pessoas nem lembram que isso aconteceu. Exatamente. É mineiro, aliás. Estamos sempre na fita. O meu ponto aqui a gente vai sair dessa. A quarentena vai passar, o coronavírus vai passar, até Bolsonaro vai passar. E se tudo der certo, o Brasil desemboca no final dessa crise política com uma democracia fortalecida por ter resistido ao impacto. E eu realmente acredito que a gente vai sair com uma democracia fortalecida. Agora, com uma democracia para a qual a gente vai precisar olhar e falar, cara, é preciso uma forma menos traumática para lidar com crises. Porque, olha, isso que está acontecendo agora, chegar um presidente no Planalto que tem 20% ou menos da Câmara dos Deputados, isso vai acontecer toda hora. Sim. Se toda hora que esse cenário ocorrer, a gente entrar numa crise em que a administração federal trava, em que a política trava, cara, esse país não anda. A gente precisa de uma solução para isso. Qual é a solução para isso? Eu vou te dar duas, então. Tá? O problema está definido. Uma hiperconcentração de poder na União, num sistema presidencialista que concentra o poder decisório numa só figura. Bom, então, se está tudo muito concentrado e isso trava, é preciso desconcentrar. Só que, para fazer as mudanças de desconcentração, nós precisamos de aprovar emendas à Constituição. E isso depende de deputados federais e senadores, cujo processo de eleição também é irrigado por uma concentração de poder. Ou seja, um fundo eleitoral criado de uma maneira meio absurda, ao meu entendimento, e um sistema eleitoral que concentra o jogo partidário e decisório na mão de poucos caciques. Ou seja, democracia é justamente não concentrar poder, né, Pedro? Então, no Brasil, a gente concentra no Estado, concentra no partido, concentra na eleição. Numa crise tão brutal como a gente está vivendo, de duas uma. Ou essas reformas vão acontecer e a população vai entender onde a reforma precisa acontecer, ou nós, como em outros 7 momentos da história brasileira, 1824, 1891... 1934, 1937, 1946, 67, 88, vamos passar por uma ruptura institucional, meu caro. Não há um caminho. Você imagine, a população vai ficar em casa vendo as mesmas pessoas, com as mesmas ideias, sendo eleitas para defender as mesmas coisas. Já viu que não adianta só mudar por gente tola e briguenta, que não resolve. Né? Já teve essa lição didática em 2018. Então,
A partir do momento em que a gente mostra onde o gargalo está, ou vão vir as mudanças pelos constituintes derivados, ou as mudanças vão acontecer por constituintes originários, meu caro. Porque um texto constitucional que não permite, por exemplo, a demissão do servidor público nesse momento, você sabe que Brasília é muito refém do corporativismo público, que não permite a readequação de salários, que não permite uma série de coisas, não vai continuar a ser carregada por todo mundo. Um modelo que não permite aos prefeitos, essa revolução inclusive vem de prefeitos, viu, Pedro? Conversa com os prefeitos para você ver, eles não aguentam mais. Eles estão sendo xingados na rua, o presidente tem o conforto de um palácio. Um vereador e um prefeito, meu caro, não tem isso. A gente vive no quarteirão, a gente encontra as pessoas e elas falam, não dá. Então, eu acredito que, e defendo, porque eu sou um reformista, nenhuma Constituição é escrita para ser jogada fora, não. Né? O próprio Tancredo falava, Pedro, a Constituição não é perfeita, ela pode ser mudada. E a nossa Constituição só tem 4 coisas que não podem mudar. Modelo federativo, direito a voto, direitos fundamentais, né? A Bill of Rights. É a nossa Bill of Rights, ou seja, é o 5º, nós somos uma federação e não podemos deixar de ser, temos uma eleição periódica e isso tem que acontecer. Pá, só. De resto, as coisas podem ser mudadas na Constituição e como você está vendo o Senado e a Câmara funcionar, sem muito blá blá blá, de modo eficiente, urgente, digital, com participação dos todos online, e isso pode acontecer agora. Eu vejo gente muito preocupado com esse futuro institucional brasileiro e vejo gente que ainda está interessada em brigar, se vai ter eleição ou se não vai ter eleição, né? Se mandatos esticam ou se não esticam. É gente preocupada em pintar a parede da casa com a casa pegando fogo. A minha preocupação hoje é garantir o mínimo de institucionalidade para o Estado Democrático de Direito sobreviver a isso tudo que nós vamos passar. Vamos lembrar que em 29, quando a Bolsa quebrou, nós geramos no planeta Franklin Delano Roosevelt e geramos Adolf Hitler, sob as mesmas condições e o mesmo cenário, né? E mesmo nos Estados Unidos, uma democracia sólida, o vírus da autocracia também começou a germinar. O vírus da autocracia no Brasil está germinadíssimo. A gente consegue perceber ele e no momento de medo, há muita gente que gosta de se contaminar com isso, né? A ideia de um pastor guiando um rebanho. Pelo menos, nesse caso, o nosso pastor é muito trapalhão, né? E o rebanho dele costuma ser muito bizarro. E aí as pessoas ficam atentas. Se fosse um autocrata um pouco mais arguto, nós estaríamos em sérios problemas. Você falou de um cenário de rompimento institucional. Ou a reforma acontece ou então há um rompimento institucional. Uhum. Um rompimento institucional não precisa ser um golpe de Estado, né? Não, não. O Brasil passou por 7 rompimentos institucionais. Em 1824, ele poderia ter sido melhor, né? Quando a gente... Gabriel, só para eu traduzir aqui, a gente está falando de 7 constituições. Isso, perdão. 7 novas constituições, está certo. 7 constituições, ou seja, então, em 1824, nós estamos falando do Senado de 22, 7 de setembro, Dom Pedro declara a independência, nós não éramos mais o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, então, uma nova Constituição ia ser promulgada, teve uma Assembleia Constituinte, mas o Dom Pedro não gostou e escreveu de próprio punho. Então, aí você configura uma espécie de golpe, de outorga constitucional. Bom, no segundo momento, foi o fim do Império. Houve a proclamação da República, que foi, sim, um golpe militar, mas se constituiu uma Assembleia Nacional Constituinte, que criou a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, que deu certa estabilidade numa república velha, não num período democrático, né, Pedro? Aquilo ainda não era uma oligarquia, coronéis, mas saímos daquela coisa do Império. Em 30, um golpe. Né? Realmente o Getúlio dá um golpe, ficamos naquele período de interregno. Em 34 há uma Constituição promulgada, houve uma Assembleia Constituinte muito baseada na República de Weimar e a gente teve um período constitucional de 3 anos, porque em 37 o Getúlio deu outro golpe. E aí, vamos sempre lembrar, tudo isso está ligado a um cenário internacional, hein, Pedro? Em 35 porque... a gente entra em estado de guerra. Não, e outra, né? Nós vamos lembrar que em 30, primeiro, em 29, a Bolsa quebra, a gente tem um golpe aqui, por causa da queda
do preço de café e tudo mais. Em 1937, o golpe do Estado Novo foi completamente inspirado nos movimentos nazifascistas da Europa. Da mesma forma que em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o povo falou, Getúlio, deu, vamos fazer uma constituinte, a de 46, muito boa, diga-se de passagem, que instituiu a democracia. E estava indo tudo muito bem. Até que, mais uma vez, por causa dos ventos internacionais da Guerra Fria, os militares brasileiros sentiram-se, né, impelidos a dar um golpe contra o comunismo e ver aquela fase obscura. E aí é muito importante citar o que você falou. Nem toda ruptura institucional vem de um golpe. Em 85, a gente passa por uma eleição indireta, que elege o Tancredo, aquele arranjinho que permite o Sarney tomar posse e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte dentro de um processo transitório pacífico. O Chile está vivenciando isso atualmente. Antes mesmo dessa crise do vírus, o Chile, por causa das ruas, vivenciava um momento de ruptura institucional e já se falava, obviamente, numa nova Constituição para mudar uma série de coisas lá. Eu acredito num processo em que, se a gente não faz uma... O negócio, Pedro, é que temos tudo para fazer uma transição. Não vou nem chamar de transição institucional. Nós temos tudo para fazer uma grande reforma institucional na casa sem romper com a institucionalidade. Eu repito, o artigo 60 das cláusulas pétreas, onde elas estão previstas, diz que é muito pouco que a gente não pode mudar, cara. É muito pouco. Então, o resto todo pode sair. Podemos enxugar a Constituição, podemos delegar mais poder, Pedro Doria, para os governos estaduais. Eu acho que isso passa pela solução, sabia? Eu acho que a partir do momento que a gente joga para os governos estaduais, constituintes estaduais, que dão a essas localidades mais autonomia, mais recurso, nós talvez vamos sair de um buraco que nós estamos, que passa, sobretudo, também por uma falência completa dos governos estaduais. Viu? Depois dessa crise vai sobrar São Paulo. De resto, é Estado unitário, porque Minas Gerais, meu amigo, não tem condições de tocar o barco daqui 2 meses. E isso Minas, que é o terceiro PIB brasileiro, né? Ou o segundo? Veja, hoje eu tenho que comprar, mas eu ainda acho que somos o terceiro. O Rio ainda está na frente. Porque o Rio também entrou num buraco... O Rio Grande do Sul, mesmo com todas as reformas que o governador Eduardo Leite tem feito, é muito complicada a situação. Bicho, como é que faz para viver num lugar em que 70% do que se arrecada ou mais vai para a União? Isso não é federação, isso é, na prática, um Estado unitário, cara. Então, assim, não tem condições. E aí, na hora que trava lá em cima, você sente a dor aqui embaixo. O negócio é aquela coisa, Pedro, do sapo na panela que a água vai esquentando. A água está esquentando com a gente dentro desde 1988. E nós não estamos notando. A diferença agora é que jogaram a gente numa panela já quente. Aí o sapo pulou. E o que é a panela quente? Uai, espera lá, nós não temos capacidade de teste aqui no estado de Minas Gerais? Não. E como é que aumenta? Não, nós não temos como aumentar porque não há recurso para isso. Uai, e vem de onde? Vem do governo federal. Mas o governo federal não vai andar. Ué, então como é que faz? Entende? Fica nesse buraco que não pode continuar. Tem que ser a partir da localidade, da desconcentração de poder e da facilidade de ambiente democrático no Brasil, Pedro. Nós não vamos dar conta. Isso vai estourar, mas vai estourar mesmo, se a gente continuar achando que Brasília vai tomar os rumos por todo mundo. Não tem como. Os Estados Unidos, que é uma federação original, que inventou este modelo, vocês estão vendo, lá também os efeitos da concentração de poder geram faíscas, ou seja, o governador de Nova York, que emergiu dessa crise com muita propriedade, vira ontem, acho que antes, não sei se ontem, mas antes disse, olha, Donald Trump não é rei. Ele não pode impor ao estado de Nova York o que quer. Lá na Constituição, né, tem umas coisas engraçadas, por exemplo, New Hampshire, Texas, se eles quiserem, eles até separam, né, dos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que é a união indissolúvel. Então, assim, numa federação original, você está vendo problemas de concentração de poder. Imagine na gente. E pode pesquisar, como professor também, eu gosto de direito constitucional comparado, os países que não são federativos não estão tendo o mesmo tipo de problema, né? Claro. A França está tendo um problema? Óbvio que não. O Estado unitário, o presidente fala. A Itália está tendo um problema? Não. E por mais que... Aliás, tem uma coisa também, depois eu quero fazer um estudo comparado, né? Você tem estados unitários, estados compostos e tem estados regionalizados, que é o meio termo. É o ornitorrinco da forma de Estado. Você acha, a sua leitura, então, é que essa crise
instaurada pela pandemia, que é uma crise que vem em cima de uma crise que começou em 2013, né? A gente ainda está naquela crise de 2013, não saímos dela ainda, né? Que é uma crise de questionamento institucional, de como é que o Brasil funciona. Tem um questionamento aí. Talvez exista uma certa confusão das pessoas de não saberem exatamente apontar onde está o problema, mas elas percebem que não está funcionando. Né? Isso é muito claro para elas. Só que aí vem essa crise maior. A sua impressão é que estamos passando por uma crise que se tornou aguda por conta do coronavírus, que é uma crise transformadora. Totalmente. Eu diria para você que nós vamos passar por uma ruptura civilizatória. No constitucionalismo, a gente fala das ondas de constitucionalismo, né, Pedro? Então, as três principais são as seguintes. No século XVIII, você tem as revoluções liberais, né? França e Estados Unidos. Os dois movimentos que aconteceram ali que foram crises sociais, né? Ou seja, a França estava com fome, pô. Fome dá problema. Fome, doença nas cidades, isso tudo gerou um processo revolucionário. A mesma coisa nos Estados Unidos, a turma não queria ficar pagando mais imposto na quantidade que havia para a coroa. Tinha, agora estou tentando lembrar onde foi, mas tinha algum outro canto no mundo reclamando de imposto também, né? Muito especial chamado Minas Gerais. Só esses três lugares. Só que vocês não conseguiram. Teve um cagueta, né? Teve um traidor na paróquia aí que entregou o movimento e aí traiu o movimento, como se diz aí na gíria, e entregou a turma para o rei. Senão, Ouro Preto seria praticamente uma Paris, né? E uma Boston nesses nossos movimentos liberais do planeta. Mas a Revolução Mineira segue celebrada no 21 de abril que está chegando aí. Vou fazer um post em sua homenagem nesse dia. Bom, então esse foi o primeiro movimento, Pedro, que gerou as primeiras constituições. A Constituição Americana, a Carta de Direitos, né? A do Homem na França. Bom, qual foi o segundo momento? A Revolução Industrial. Ela mudou completamente a forma social, sobretudo na Inglaterra, e ela gera, mais uma vez, uma onda de constituições para garantir direitos trabalhistas, para garantir final de semana, greve, sindicato e tal. E qual é a terceira onda? Ela vem depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, não adianta a gente ficar cuidando só do nosso quintal aqui na nossa nação, porque de repente o mundo entra em colapso, né? E aí surge ONU, surgem organizações mundiais diversas. Pedro, eu acredito que nós estamos num movimento que, está dando uma varrida em algumas posturas isolacionistas, né? Eu consigo perceber isso. Ou seja, é simbólico que Boris Johnson, líder de um processo que separa o Reino Unido da União Europeia, tenha que vir a público, admitir que tomou uma postura equivocada no início da crise e agradecer 2 imigrantes que trataram a saúde dele. Isso, meu caro, tem peso. Ver o herdeiro da coroa britânica infectado com coronavírus, que começou em Wuhan, na China, tem peso. Então, a ideia de que, de fato, é uma comunidade global, cara, é uma comunidade global. Eu não estou falando aqui para romper as fronteiras nacionais, não sou, você sabe, não sou nem internacionalista, nem socialista, até porque eu defendo mesmo o município, a cidade, é uma grande rede global de cidades, né? Então, eu acho que isso está acontecendo, aproxima as pessoas, acelera, e aí é um tema que eu acho que você tem que se dedicar a contar para nós, para a sua maestria, a evolução digital e tecnológica. Você já imaginou o impacto disso no mercado de trabalho, nas transações digitais, na cooperação científica, na quebra de barreiras, pelo menos no sentido tecnológico, na forma com que tudo vai se relacionar? Isso tudo, portanto, cara, ao meu ver, gera uma outra onda de constitucionalismo. Ou você acha que quando alguém for reformar a Constituição, não vai prever esse Estado? Porque hoje não está previsto na Constituição, não. Você veja que o Estado de defesa e o Estado de sítio, eles são criados na Constituição, Pedro, prevendo guerra. Veja, nós estamos todos com medo e trancafiados em casa, e não é por conta de um inimigo de outro país, não é por conta do estrangeiro, não é por conta da criminalidade na rua. Nós estamos com medo de adoecer. A última vez que isso aconteceu, cara, sem saber o que as pessoas faziam, era na Idade Média. E o que veio depois da peste
porque as pessoas perceberam que a ciência era importante e a religião não estava dando conta do recado, foi o quê? O Renascimento. O Renascimento mudou tudo. Mudou a arte, que era só religiosa, mudou a forma das pessoas se conversarem, mudou a ciência, mudou, e isso a mim interessa particularmente, o formato das cidades, Pedro. Aquela ideia de uma cidade amontoada, né, não urbanizada, não saneada, ficou para trás. Nós estamos falando aí de Cerdá, em Barcelona, nós estamos falando de Barão de Haussmann, em Paris, coisas que, aliás, né, para citar a nossa querida Minas Gerais, inspiraram a capital mineira. Né? Belo Horizonte é toda desenhada assim. Agora, vamos lembrar que a ideia do quarteirão, né, do ortogonal, é de Atenas, né? É da Grécia clássica. Então, eles buscam isso lá. O que é a civilização de Atenas? É a valorização, meu caro. Qual que é a diferença de Atenas e de Esparta? Eu acho que é essa grande discussão, milênios depois, que nós vamos entrar. Esparta não aceita o estrangeiro, não valoriza a ciência, tem a cultura da guerra, tem a cultura do ódio e a idolatria de um líder. Atenas sabe que cresce com o conhecimento, valoriza o que é diferente, respeita a vida privada e inventa a democracia para todo mundo governar junto. O mundo, ao meu ver, vai passar mais uma vez, porque já passou várias vezes, por essa dicotomia. E eu acho que as nações que valorizarem a cooperação, a ciência, a democracia, os valores fundamentais, a liberdade, vão sair melhor disso tudo e vão dar exemplo para outros lugares que não valorizam isso. Você já pensou, Pedro, no que vai ser com os ambientes ditatoriais africanos diante dessa pandemia? A gente provavelmente vai ter uma série de golpes de Estado aí. Quedas de ditadores. Terrível. E o problema é o seguinte, podem ser substituídos por outros, né? Assim, se você não muda a matriz do pensamento, é muito complicado. Então, eu sou otimista porque não nos custa, diria Churchill, né? Que é a mesma coisa que ser pessimista. Então, eu hoje estou aqui enfurnado na minha biblioteca, trabalhando muito para atender o município, mas também para pensar quais são as mudanças que vão ocorrer na cidade, Pedro. Eu acho que as suas perguntas são muito pertinentes sobre o Estado-nação. O que vai acontecer com a República Federativa do Brasil? Mas o que vai acontecer com a República Federativa do Brasil é resultado um pouco do que vai acontecer na soma dos 5.570 municípios. Nós vamos gerar mais energia fotovoltaica? Nós vamos finalmente resolver o problema de esgoto, Pedro Doria? Porque nós somos de idade média, mas 50% da população no Brasil vive de esgoto. Cara, muita gente está descobrindo agora a pobreza, né, Pedro? Muita gente está descobrindo agora que tem gente na rua que não pode baixar um aplicativo. E aí, será que nós todos vamos continuar passando pela calçada, ver uma pessoa na sarjeta e ser indiferente? Será mesmo que nós vamos conviver com essa brutal desigualdade, imaginando que nós vamos chegar em algum lugar mais rápido assim? Eu acho que isso tudo pode servir para a gente conectar um pouco mais um Brasil que é enorme e que tem muitas diferenças e que nesse momento de crise, muita gente está vivendo as diferenças na pele. Quando a gente fala do isolamento, e aí eu entendo porque que o discurso do presidente chega em algumas pessoas, Pedro, é porque para muitos de nós é complexo estar isolado, nós sofremos por estarmos isolados por várias razões, mas a alimentação, as condições de saúde, de saneamento, de energia, ficar isolado num barracão com 12 pessoas, numa favela, onde o caos se instala, é mais complicado. Aí a pergunta não é se o isolamento é válido ou não. Quem faz essa pergunta agora é um pouco cretino. A pergunta é, por que é que você só está se preocupando com essas pessoas que vivem nessa condição agora? Por quê? Então, eu acho que a gente tem, nesses próximos dias, que fazer como o Marquês de Pombal. Outra catástrofe, eu acho que vale citar, Pedro, é o terremoto de Lisboa, né? Ele está ligado à Inconfidência Mineira, diga-se. Foi por causa dele que ampliaram, né, as cobranças aqui em Minas para pagar a reforma lá em Lisboa e deu o que deu. Mas ele falava o seguinte, é hora... A ida do Tomás Antônio Gonzaga para Minas também é um bocado fruto do terremoto de Lisboa. Exatamente. Toda a reforma de Coimbra ali e tal, enfim. O mundo é conectado, né, Pedro? As pessoas tendem a não acreditar nisso e a querer separar, romper, erguer muros, mas é um mundo pequeno depois de todas as contas. A gente está no mesmo planeta e os efeitos estão interligados. Então, cara, terremoto em Lisboa, depois da onda veio o incêndio, muita gente morreu
E o Marquês de Pombal falou, calma, o que a gente deve fazer agora? Enterrar os mortos e cuidar dos vivos. E é o que nós vamos fazer agora. Enterrar os mortos, lamentando muito, eu te divido assim, uma experiência pessoal, né? Meu pai está no hospital com pneumonia e o irmão dele faleceu na semana passada. É dificílimo você ter uma situação em que todo mundo está acostumado com velório, com despedida, e morreu, para ninguém pensar, não é coronavírus, foi um infarto. Né? As pessoas continuam morrendo, passando mal, tendo as suas vidas. O que é enterrar um tio, Pedro, sem ver? Né? Ou seja, nós vamos passar por uma fase muito complexa. Hoje, eu tenho ojeriza, nojo dessas pessoas que estão na Paulista, brincando com caixão, buzinando, protestando. Não há um mínimo de empatia com médicos que estão lutando no hospital, com gente que já perdeu familiares, com tantas outras pessoas que vão se infectar. É uma doença social. Então, eu acho que é Marquês de Pombal na veia. Cuidar dos vivos, enterrar os mortos e seguir em frente. Vamos reconstruir o que sobrar aí da nossa sociedade. Gabriel, eu saio, na verdade, um pouco mais otimista da nossa conversa. Que bom, cara. Isso é bom. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela conversa. Obrigado. Sabe outra coisa que eu vou te dizer para você ficar ainda mais otimista? Diga. A imprensa e o jornalismo estão enxergando na sociedade a devida valorização do que este ofício representa para o Estado Democrático de Direito. Ainda há gente muito estúpida no Brasil que considera que o grupo de WhatsApp ou com quem não tem o menor compromisso com a informação vale como uma maneira de se informar. Mas o descrédito da imprensa e do jornalismo, eles certamente vão diminuir depois disso tudo, porque nessa hora, Pedro Doria, todo mundo correu para os veículos em que se pode confiar. E, claro, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem falhas. Acho que o próprio jornalismo tem que se reinventar diante disso tudo para entender, né, meu caro, que os custos de impressão, distribuição de jornal no papel não fazem sentido, que correr atrás da verba publicitária do governo nem sempre faz sentido e que há formas de vender e de lucrar com opinião de qualidade que outros lugares do mundo estão tentando e que vale a pena a gente tentar aqui também. Você viu que explodiu o número de assinaturas digitais, né? Sim. Então, nós dois, eu também jornalista, você um jornalista, um grande jornalista, pode ficar muito otimista, porque gente como você vai ser muito necessário, ainda mais daqui para frente. Eu acho que não é nenhuma coisa... Eu acho que o foco não é nem na imprensa, não. Eu acho que a gente passou por um período em que houve um populismo, ainda há um populismo que trabalha em cima do descrédito das instituições de saber, né, das instituições de conhecimento. Então, é um ataque à universidade, é um ataque à ciência, é um ataque à imprensa, mas são as diversas instituições às quais você recorre para ter informação na qual você possa confiar por conta de técnica, né? Técnicas que se estabeleceram ao longo do tempo para como é que se faz jornalismo, como é que se faz ciência, como é que se faz ensino. E repentinamente, numa crise dessas, as pessoas percebem que informação é importante. Vou te dar uma dica de livro para fechar mesmo. Minha musa inspiradora, Jane Jacobs, que para mim é fundamental para entender cidades. A grande urbanista americana. Aliás, uma urbanista amadora, jornalista, né? Ela era jornalista, mas valorizava muitos conceitos. Ela é brilhante, quem não leu tem que ler, inclusive nisso tudo que nós estamos passando. E ela, além do grande livro, né, Morte e Vida nas Grandes Cidades Americanas, concebeu um chamado Dark Age Ahead. Eu acho que você vai amar esse livro, porque ele é a coisa... De tudo que eu li nesses últimos dias, é talvez a luva. Porque ela mostra o que tem que ser evitado, 6 pontos que tem que ser evitados na sociedade americana para a gente não viver uma nova idade das trevas, né? E eu acho que esse vírus veio um pouco para acabar com essa turma anti-vacina. Tudo que esse povo mais quer agora é uma vacina, né? Então, fica essa dica para todos nós ficarmos otimistas diante do tudo. Gabriel Azevedo, muito obrigado. Pedro Doria, muito obrigado. Uma pena que não foi com um copinho aqui aí no Rio de Janeiro. Mas cheio de gente ao nosso redor. Tá? Seja... É assim que a gente puder.
Seja em BH, seja no Rio, o chopp virá. Abração para você. Valeu, cara. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.